Graça e paz, irmãs. É uma responsabilidade muito grande. É com temor e muito tremor que eu aceitei quando a pastora Roberta me fez o convite há um mês atrás. E exatamente há um ano atrás, no dia 7 de maio de 2022, eu fiz uma cirurgia nos rins, acho que a maioria aqui sabe. E eu fiquei de molho ali em casa 14 dias me recuperando dessa cirurgia. E existiam umas situações na minha vida que elas precisavam ser resolvidas, mas o medo me paralisava. Mas Deus, ele é assim, irmãs. Quando nós não paramos por obediência, vem uma enfermidade, ou seja lá o que for, e nos paralisa. E eu fiquei ali na recuperação da minha cirurgia e eu não tinha o que fazer. Joaquim chegava, ia dormir, eu sozinha, a pastora, que é minha vizinha, minha irmã em Cristo, minha amada pastora, que é minha companheira da outra cirurgia, ela ficou 53 dias comigo, mas dessa ela não foi não, viu, gente? Que eu reclamei que ela fez um café para mim, da outra lá. Mas, enfim, foi um tempo mesmo de solidão, não foi solidão, a pastora Roberta costuma dizer solitude, né? Foi um tempo mesmo que Deus não permitiu nem que irmãs me ligassem. Foi mesmo uma solitude, era eu e Deus, eu precisava passar por aquilo, recebi algumas ligações, minha mãe foi me visitar, a pastora ia assim, gente, levava uma comidinha para mim, enfim. E também estava passando por aquele momento difícil com o pastor. Eu operei numa semana e logo em seguida o pastor também operou. Então foi um momento muito difícil para nós. Eu precisava resolver umas situações na minha vida e eu me entreguei totalmente ali ao Senhor. E numa das minhas devocionais, o Senhor falou muito ao meu coração. Muito, muito, muito. E aí eu até comentei um dia com a pastora Roberta, um dia, se por acaso você for me chamar para pregar, um dia, bem um dia, eu já tenho uma palavra. E justamente agora, maio de 2023, ela me chamou para estar aqui. Mas, irmãs, pasmem vocês. Quando ela me chamou, sumiu a palavra. O nervosismo foi tão grande que eu não conseguia lembrar. Eu falei, mas eu não lembro mais. E aí, quando nós somos amigas, nós temos liberdade. Eu liguei para ela e falei, não posso, porque a palavra sumiu, não tem mais nada. Sabe o que ela falou para mim? Você sabe falar, você não é burra? Você vai orar. Desse jeito. Quando ela falou essa palavra, ai, Jesus, que susto que ela me deu. Fui para os pés do Senhor. E no dia, eu até anotei aqui a data, para mim não esquecer, foi no dia 4, na oração de quinta-feira, para as irmãs que estão sabendo, nós estamos numa oração aqui de quinta-feira. No dia 4, nós estávamos lá em cima na laje orando, e eu ali, Senhor, o que eu vou falar? Meu Deus, eu não lembro da palavra, e comecei a clamar, a chorar, ali, a orar. De repente, veio aquela forte voz na minha mente. Disposição. Eu até saí do meio da oração, peguei uma apostila que nós estávamos ensaiando uma peça, lá está anotadinho lá. Larguei as irmãs orando e escrevi disposição para mim não esquecer essa palavra. E aí eu falei assim, tá bom, Senhor, disposição, mas o que tem a ver com o que o Senhor falou comigo lá há um ano atrás? Eu peço que as irmãs abram comigo em Romanos 16. Hoje eu vou falar um pouquinho do que Deus falou comigo. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudei em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Não vou ler todo o capítulo, realmente o Senhor falou comigo todo esse capítulo, mas eu vou ficar somente nesses 2 versículos, que é dessa mulher que eu vou falar. Eu não sei aqui quantas das irmãs já tinham ouvido falar, ou atentou quando leu em Romanos 16 para esse nome Febe. Eu confesso às irmãs que eu me atentei a esse nome e comecei ali o Senhor falar fortemente ao meu coração sobre essa mulher. Está aqui anotado, as anotações na minha Bíblia, a hora que o Senhor falou ali comigo, em maio de 2022, e o Senhor queimou essa palavra em meu coração. Mas quem era Febe? E quem foi que fez essa recomendação para Febe?
foi nada mais, nada menos que Paulo. Aí eu falei, Senhor, que responsabilidade, subir naquele altar para falar de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo, como todas nós já conhecemos. Paulo perseguia, Paulo tinha uma disposição, irmãs, e o tema da palavra que eu vou falar é disposição. Paulo tinha uma disposição para matar os cristãos que não era demais, era até admirável a disposição que aquele homem tinha. Quando a gente lê, vai estudar um pouco mais, os filmes que a gente até viu aqui, que os pastores trouxeram em quarta-feira, como Paulo perseguiu a igreja. Paulo matava sem misericórdia os cristãos. Imagina aí, de repente Paulo estava indo para Damasco e o Senhor pegou Paulo. E a vida de Paulo foi transformada, e a história de Paulo vocês já conhecem. Paulo então não é mais um perseguidor da igreja. Paulo, ele agora é um servo do Senhor Jesus. E eu creio que foi numa das pregações de Paulo que essa nossa irmã Feber, que já está com o Senhor, se converteu. E quem foi Feber? Ela foi uma serva de Deus, diaconisa, a serviço da igreja que está em Cencreia, como nós lemos ali. E Paulo recomenda, há alguns estudiosos que diz que Paulo nem gostava de mulheres no seu ministério. Mas quando nós lemos aqui toda a carta, todo o capítulo 16 de Romanos, isso vem desmentir o que algumas pessoas falam. Paulo, sim, tinha mulheres que acompanhavam ele no ministério, e Paulo era apoiador das mulheres, e as mulheres apoiavam Paulo. Aqui no final do versículo, do capítulo, nós vemos, eu creio, parece que são 5 ou 8 mulheres que ele vai falando, saúda a Júlia, a Priscila, muitas outras mulheres. Então, isso vem a nos confirmar que no ministério de Paulo também, o ministério de Paulo, ele era sustentado por mulheres. E Feber foi essa mulher que estava ali na igreja de Cencreia, servindo aos irmãos. Quando Paulo fala lá, ela servia aos irmãos e a mim também. As outras mulheres nesse capítulo, Paulo não só manda saudações, mas quando ele fala para os irmãos, quando ele manda a recomendação de Feber, ele fala, uma serva que serve aos irmãos da igreja e a mim também. Ela era uma mulher disponível. Ela era uma mulher que tinha uma disposição para estar ajudando Paulo, porque a vida de Paulo ali não estava nada bem aqui nesse tempo aqui. Agora, de perseguidor e matador dos cristãos, homens cruéis estavam querendo eliminar Paulo. Paulo já não passou mais a ser aquele homem que era uma ameaça para os cristãos. Ele já estava ameaçando o povo de Roma e todos ali pelas cidades vizinhas. Então, Paulo agora que estava sendo caçado. Paulo agora que estava na mira para ser morto. E Feber foi servir a esse homem, ajudar o ministério desse homem. Agora, imagina, quando eu fui pesquisar sobre a vida de Feber, fui ler muitas coisas, a Bíblia fala apenas esses 2 versículos. Encerra por aqui, mas quando você vai estudar mais, tudo indica, e lendo o capítulo, ela foi entregar aos outros cristãos a epístola de Romanos. Olha a responsabilidade, irmãs. Imagina aí, chega Paulo, olha, Feber, você está me ajudando demais aqui. Você está fazendo muitas coisas na igreja, os irmãos de Cencreia e realmente está precisando de você. Eu sou grata, preciso muito de você. Mas eu preciso que você faça um favorzinho para mim. Tu vai ali naquelas cidades para lá e você vai levar a epístola. Imagina o temor e o medo que essa mulher sentiu. Porque ela estava indo levar cartas escritas pelo homem que estava sendo perseguido pelos romanos, perseguido por todos os homens maus daquela região. Imagina para aquela mulher, a Bíblia não diz se ela tinha marido, filho, pai, mãe, não diz. Só diz que ela era uma serva do Senhor que estava ajudando Paulo. Imagina ela chegar na casa dela, falar, olha, esposo, eu estou indo ali fazer uma viagem, sei lá, de 1 mês, não sei, 15 dias, não sei. Naquela época não tinha avião. Naquela época não tinha carro. Eu não sei quando eu vou voltar. Detalhe, eu estou indo levar a epístola que Paulo escreveu. Imagina o marido daquela mulher.
Vocês acham que ela também não sentiu dificuldade ao chegar na casa dela? Se ela tinha filho, se não tinha, se era viúva? A Bíblia não conta. Só conta que ela estava à disposição do serviço do rei. Febe, ela estava ali à disposição. Ela teve medo? Eu acredito que sim. Ela temeu? Eu acredito que sim. Teve as dificuldades, mas ela foi. Ela estava à disposição do serviço do rei. E é sobre essa disposição que eu vou tentar falar um pouquinho aqui para vocês, o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Tudo bem, nós vimos que muitas mulheres na Bíblia. Irmãs, e se a gente for aprofundar na palavra de Deus, tem tantas mulheres que foram disponíveis, tantas mulheres que estavam à disposição, mulheres que a gente nem imagina, que às vezes lendo a Bíblia, vai passando desapercebido, vai passando. Outras mulheres também no nosso meio, outras mulheres que já morreram, muitas mulheres que estavam à disposição. Mas o que nos paralisa? O que nos faz paralisar a não estar à disposição do Senhor? Muitas das vezes é o medo. O medo, ele nos paralisa. Lá no início, não sei se vocês estão lembrando do que eu falei. Eu tinha que tomar uma decisão na minha vida que o medo me paralisava. Eu só via as circunstâncias que viriam após eu tomar essa decisão. O medo me paralisava, não deixava. Até o Senhor me paralisar ali com aquela enfermidade. Permitir aquela enfermidade para me paralisar. E eu estar totalmente à disposição do Senhor para ouvir a voz do Senhor. Assim também aconteceu com Moisés. Moisés, lá no capítulo 3 e 4 de Êxodo, Moisés também. Moisés estava vivendo uma vida pacata ali. Moisés, ele saiu, todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés foi para o Egito, matou um egípcio, teve que fugir. Moisés foi lá para Midian, casou. Imagina que Moisés estava com uma vida maravilhosa. A Bíblia diz que o sogro de Moisés amava Moisés. Ensinou muitas coisas da palavra de Deus para Moisés. Moisés estava ali, imagina ali com as ovelhinhas dele, foi lá pastar as ovelhas, e olha quem aparece para Moisés. Deus aparece numa sarça ardente. Ali já veio o temor. Eu não vou ler, está no capítulo 3 e 4 de Êxodo, se vocês quiserem ler. Imagina ali. Moisés estava ali, e ele ouviu, e a palavra de Deus diz que ele ficou atemorizado. E ali, lendo o capítulo 3 e 4 de Êxodo, ali a gente pode ver o diálogo do Senhor com Moisés. E Deus começa a falar: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. E ali o Senhor começou a falar com Moisés, e o Senhor começou a dizer o que ele ia fazer, a missão que Moisés tinha para fazer. Moisés, não, de jeito nenhum. Eu? Imagina! Quando Moisés reconheceu a voz do Senhor. Até então, ele não tinha reconhecido. Mas lá no capítulo 4, diz que Moisés reconheceu. Ele falou: de jeito nenhum. Eu nem sei falar. Eu sou gago, né? Eu acho que é gago. Ele não conseguia falar. E ele foi relutando, dando as desculpas que eu e você damos o tempo todo para Deus. Moisés começou a dar desculpa. Moisés começou a murmurar ali, face a face com Deus. Aí, no capítulo 4, Deus se ira com Moisés. E aí, quando Deus se irou com Moisés, epa, peraí, alguma coisa está errada. Tá bom, Senhor, eu estou à sua disposição. Se o Senhor for comigo, eu irei. Mas me dá um tempinho, que eu preciso ir lá em casa, eu vou avisar para o meu sogro, para a minha esposa, que eu vou. Moisés, ele estava à disposição do Senhor. Ele só teve medo. Medo como eu e você nós temos. Medo de quê? O que está te paralisando? Qual é o medo que está na sua vida? Medo de largar aquele emprego? O que está te paralisando? Qual é o medo que você tem? Medo de estar na casa do Senhor? Medo de falar de Jesus para a sua vizinha? Qual é o medo? Qual é o medo que está paralisando a minha e a sua vida? Moisés teve medo e colocou as dificuldades, mas ele estava à disposição do Senhor. Muitas das vezes nós temos que estar só à disposição do Senhor, para que o Senhor nos ajude com os nossos medos. Eu tenho, irmã, meus medos. Quem me conhece sabe o quanto eu sou medrosa, além dessa timidez que me paralisa. É uma timidez que não deixa. Mas eu falei: não, Senhor,
Eu estou à sua disposição. E a partir de hoje, tremendo e temendo ali, eu vou falar da tua palavra. A partir de hoje, eu não vou mais deixar o medo me paralisar. A partir de hoje, eu não vou mais deixar Satanás colocar mentiras dizendo que o meu passado me condena. O meu passado trazia muito medo, trazia. Porque a partir de hoje, o meu passado não traz mais medo para mim. O meu passado já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus já me lavou. E Moisés, aqui em Êxodo, já estava representando o meu Cristo, o seu Cristo, o nosso Salvador. Ele salvou. E Moisés deixou o medo de lado. E no caminho o Senhor foi preparou Arão. E Moisés foi. E cumpriu o propósito para o qual ele nasceu. Ele nasceu para libertar o povo de Israel. Porque o Senhor ouviu o clamor. Muitas das vezes tem mulheres clamando. Mas o seu medo, não vai salvar aquela mulher. Se Moisés não tivesse a disposição do Senhor, talvez o povo não teria sido liberto. Deus iria levantar outros sim, irmãos. Mas não ia cumprir o propósito na vida de Moisés. Mas Moisés estava à disposição do Senhor. Que nós aqui hoje, que o Senhor encontre mulheres corajosas à disposição do serviço do rei. E muitas das vezes também, irmãs, o desânimo nos paralisa. A tal famosa depressão que hoje muitas mulheres estão aí, deprimidas dentro das suas casas. Um grande homem de Deus também, ali em 1 Reis 19, fala de Elias. Elias, ele nasceu com um propósito de ajudar o povo de Israel. Naquela ocasião, o povo de Israel também estava sofrendo. Elias foi, enfrentou, fez azeite de viúva multiplicar, falou da palavra de Deus, resgatou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas. Elias foi um grande homem de Deus. Mas chegou um dia que uma palavra de uma mulher paralisou a vida de Elias. A ponto dele se enfiar dentro de uma caverna e dizer: eu não vou mais. Qual é o desânimo da sua vida? Qual é o desânimo da minha vida? Como a pastora Miriam cantou aqui junto com nós. Sai, vem para o mar alto, sai. O Senhor está chamando mulheres. Sai dessa caverna, sai desse desânimo. Esse desânimo não é do Senhor. Amanhecer dias tristes, amanhecer dias cansados, que nós somos mulheres, trabalhamos, muitas de nós aqui estudamos, temos tantos afazeres, um cansaço sim, mas um desânimo a ponto de ficar dentro de uma caverna, isso não é do Senhor. Mulheres à disposição do serviço do rei não pode ficar emprestando o seu corpo físico para o desânimo e a depressão. Nós temos que nos animar no Senhor. Nós temos que nos levantar. Levanta, mulheres de Parque Bristo. Aqui dentro o Senhor conta comigo e você. Naquele tempo, a igreja de Sencreia contou com a vida de Féber. Paulo contou com a vida dela. Hoje nós temos pastores e pastoras nesta igreja que conta comigo e com você, que está dentro de uma caverna, sem estar à disposição do serviço do rei. Deus conta com cada uma de nós. Mas também tem algo também que nos paralisa. E esse é o pior. E eu já estou quase encerrando a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O pecado. O pecado também nos faz não ser mulheres disponíveis. Mulheres à disposição. Saul, lá em 1 Samuel 10, dos versos 17 a 24... diz que Saul também foi escolhido, foi chamado por Deus, mas o pecado afastou Saul do Senhor. Saul, assim que Deus chamou Saul, ali em 1 Samuel 10, dos versos 17 a 24, diz que Saul se escondeu nas cargas. O povo estava indo uma caravana. Juntamente estava Saul, o pai de Saul. Quando Deus chamou, escolheu Saul, ele se escondeu. Ali já revelava o caráter de Saul. Ele já estava se escondendo. Muitas de nós nos escondemos quando o Senhor nos chama. Muitas de nós nos escondemos quando Deus nos chama. Por quê? Desânimo, pecado. E se tem uma coisa que nos esconde do Senhor, é o pecado. Porque o pecado traz vergonha.
O pecado traz medo, o pecado traz desânimo. Mais para frente também, lendo sobre a vida de Saul, diz também, lá mais para frente, no capítulo 15, diz que Saul virou as costas para Deus. Aí onde veio a ruína de Saul. Saul, ele entregou totalmente ao pecado. Ele virou as costas para o Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor. E a vida de Saul foi uma tragédia. A casa de Saul, toda a família de Saul foi uma tragédia. Porque ele virou as costas para o Senhor. Diferente de Davi, que foi o próximo rei que assumiu o lugar de Saul. Então, se houver algum pecado nas nossas vidas, que nós possamos trazer à nossa memória nesta noite. Que nós possamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. E que nós possamos estar à disposição. Mas também existe uma mulher que ela estava totalmente à disposição do Senhor. Essa mulher foi Maria. Maria, a mãe de Jesus. Imagina aí, irmãs, Maria era apenas uma menina de 16 anos, aproximadamente, né? Ela ainda era adolescente. Maria estava lá na casa dela. A palavra de Deus diz, para não ficar nas minhas palavras, vamos ler. Vamos ler, que é uma palavra maravilhosa, que o Senhor falou muito ao meu coração. Lucas 1, 26, dos versos 38. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve tu, que és muito favorecida, muito agraciada. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço nenhum homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado o Filho de Deus. E eis que a tua prima Isabel também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamado estéril, porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Vocês percebem aqui a palavra de Maria? Lá no início, quando eu comecei a falar, Moisés começou a dar desculpa. E Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés, até hoje é falado, um homem digno ali de nós, falar sobre ele o tempo todo. Mas vocês perceberam a diferença de Moisés para Maria? Maria era uma menina, mas ela já entendia qual o propósito que ela veio. Maria, ela estava à disposição do Senhor. A palavra de Deus disse que ela ficou perturbada. Claro, você vai ficar grávida. E ela estava o quê? Desposada. Ela estava noiva. Ela tinha um noivo. Ela tinha pai, ela tinha mãe. Ela tinha irmãos, ela tinha vizinhas, ela tinha amigas fofoqueiras, porque eu acho que naquela época também tinha. Imagina o que passou na mente de Maria. Como é que eu vou aparecer com essa barriga grande? Mas Maria, ela não ficou dando desculpa. Depois veio o temor, eu acredito, veio como eu vou sair dessa situação. Mas olha a diferença. Eis aqui, cumpra em mim. Maria reconheceu a voz do Senhor. E Maria estava à disposição. E ali Maria deu a vida dela totalmente para o Senhor. Maria deve ter ido para o cantinho dela, deve ter chorado muito. E agora, como eu vou falar para minha mãe? Como eu vou... para ela ter sido escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, ela
deveria ser uma menina bem obediente aos seus pais. Ela deveria ser uma menina ali totalmente disponível na igreja ali de Nazaré, ali em Belém. Ela deveria ser. Mas não foi só por isso também que Maria foi escolhida. Ela estava noiva de José, que era da linhagem de Davi, para se cumprir a palavra do Senhor, que do trono de Davi não faltaria rei. Além dela ser noiva de José, para se cumprir o que já tinha sido prometido para mim e para a sua vida, ela também era uma adolescente, que ela era obediente. E Maria começou talvez ali dizer: Senhor, como eu vou falar para o meu noivo? Senhor, como eu vou falar para minha mãe, minha avó? Ela tinha avó, gente. Ela era uma menina normal, como essa Maria que está aqui. Ela era normal, ela tinha tudo, mas ela era uma menina à disposição do Senhor. E ali eu imagino que Maria, ela não se preocupou com os problemas que ela iria enfrentar. E foram muitos. Maria, até Jesus nascer naquela estrebaria, ela passou por muita coisa. Mas ela confiou que o Senhor estaria com ela. Ah, tia Neia, né? Como as crianças nos chamam. Mas foi Maria, 2000 anos atrás. Isso tem a ver comigo hoje? O que isso tem a ver com eu aqui, nessa pequena igrejinha no Parque Bristo? Tem muito a ver. Tem muitas mulheres que já morreram, desse século, mulheres que estavam totalmente à disposição do Senhor. E eu tinha já encerrado a minha mensagem e fiquei falando: Senhor, obrigada, porque o Senhor falou muito ao meu coração. Mas eu estava voltando para casa hoje, o Espírito Santo me trouxe à memória um livro que eu escutei, né, que foi um audiobook, e contou sobre a história de Corrie ten Boom. O nome dela é meio difícil para falar, mas pronuncia-se Corrie ten Boom. Essa mulher, ela é ali da Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começou aquela perseguição com os judeus. Ela morava ali numa pequena cidade e os seus pais eram cristãos. Ela tinha 3 irmãs e, se não me engano, 2 irmãos. E a palavra, a biografia dela diz que o pai dela era um homem muito temente a Deus. Ele era ele consertava relógios. Ele consertava relógios ali na casa. Eles tinham uma casa grande e embaixo tinha a relojoaria onde o pai dele. Mas todas as noites, antes de jantar, o pai delas lia a palavra de Deus para ela, para essas 3 irmãs. Ali na biografia fala muito das 3 irmãs. Talvez os irmãos dela já tinham casado e ido embora. E começou a perseguição. Hitler, né? Nós já sabemos essa história. Hitler começou a perseguir os judeus. E toda a família dela, ela teve um desejo no coração dela de ajudar os judeus. Imagina. Ela ainda era uma jovem que tinha o desejo de casar. Ela era estudiosa. As 3 irmãs eram muito estudiosas, e elas tinham uma tia solteira, uma beata, dentro de casa também. E foi uma revolta quando Corrie resolveu ajudar os judeus. Mas como nós vamos fazer isso? Nossa família toda vai morrer. E ela teve uma ideia, né? A relojoaria do meu pai. Todo mundo entra, né? O pessoal entra sempre para consertar seus relógios. Os soldados não vão nem perceber. E ali ela começou a esconder judeus dentro da sua casa. E começou a esconder judeus. Foi uma luta terrível. Lógico, ela tinha uma vida confortável. O pai e a mãe dela ajudavam. Os pais dela veio a falecer. Ficou ela e as 3 irmãs. Ficou essa tia. Tia morreu. De repente, essas meninas foram descobertas. E ela e sua irmã Noli foram levadas. Irmãs, é triste o que essas 2 meninas sofreram. Elas sofreram. Moças bonitas, porque tem a foto dela no livro. E hoje a casa deles virou um museu na Alemanha. Nos dias, hoje, atualmente, se algum de nós formos na Alemanha, a gente pode ir lá visitar. A casa delas ficaram como museu e é visitada até os dias de hoje. É triste o que essas meninas sofreram na mão daqueles soldados. Mas Corrie não desistiu de cumprir o chamado. Corrie estava totalmente à disposição do Senhor.
Ela estava totalmente, ela e sua irmã Noli, elas sofreram muito. E sabe o que mais me deixou chocada nessa história dessas duas irmãs? É que elas morreram a irmã dela morreu de fome. A tortura daquelas meninas, elas ficavam em cadeias, frio e fome, aquele frio da Alemanha. Mesmo assim, elas não desistiram de ajudar. A casa delas ficou à disposição dos judeus. E muitos judeus foram mortos, muitos foram salvos. A casa da família de Cortenboom ficou à disposição do Senhor para o esconderijo dos judeus, porque Deus tinha e Deus tem e sempre terá um plano perfeito para os judeus. E elas foram. E ali na biografia de Cortenboom, fala a tristeza dela quando viu sua irmã seca em cima de uma cama, de um hospital. Morreu de fome e frio. Ela já estava muito magra. E aí, para vocês que quiserem ouvir totalmente a biografia dessa mulher, pode ir lá, tem disponível em audiobook, tem o livro dela, e aí conta como ela conseguiu sair dali. Ela sobreviveu a tantos maus tratos, mas Cortenboom não desistiu da palavra do Senhor. Ali, ela não casou, ela não teve filhos, mas o nome dela ficou, ela deixou esse legado. Ela é triste. Imagina eu vendo a pastora Miriam sendo levada, sendo presa e morrendo de fome e frio. Quer morte mais terrível do que essa? Eles não tinham dó nem piedade. Como elas não desistiram, elas não negaram o Deus que elas serviam, elas tiveram essa morte. Triste, muito triste. Có não desistiu, mas ela estava à disposição do Senhor. Mas hoje o Senhor conta conosco. Nós temos 2 casais de pastores nessa igreja. Nós não fomos do tempo de Paulo. Nós não tivemos o privilégio como a Feber, de ajudar no ministério de Paulo. Nós não tivemos o privilégio de ajudar os judeus a fugir de Hitler. Mas nós temos o privilégio de servir a Cristo. E aqui tem 2 pastores e 2 pastoras que contam comigo e com você. Sai dessa caverna. Tem muito a se fazer. Qual é o desânimo que está te paralisando? Tão somente coloque à disposição do Senhor. Coloque à disposição do Senhor. Sai. Levanta, mulheres. O Senhor conta comigo e com você. Está aqui em cima. Minha garganta está seca, minhas mãos estão trêmulas. Só Deus sabe o preço que eu paguei. Só Deus sabe o quanto eu tive que orar e jejuar para poder ter essa coragem de estar aqui. Mas você não é diferente de mim. Eu não sou diferente de vocês. Basta somente estar à disposição. E eu disse para o Senhor, eu estou à sua disposição, Pai. Cumpra em mim a tua vontade. Eu não quero mais ter medo. Eu não quero mais ter desânimo. Eu quero cumprir a tua vontade, Senhor. Pode contar comigo. Parque Bristo precisa de mulheres à disposição, para ir em busca de outras mulheres que estão sofrendo. Mulheres que precisam ser levadas à palavra de Deus. Feber foi levar a epístola de Romanos, nós temos que levar a palavra do Senhor a outras mulheres que estão aí sofrendo. Cortenboom foi ajudar outras judias que estavam ali morrendo. Elas pagaram alto preço. Ela viu sua família, seus sobrinhos todos sendo mortos. Mas ela não desistiu. Ela não foi covarde. Ela não entrou numa caverna. E o Senhor conta comigo e com você. Amém? Que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês. E se tiver alguém aqui à disposição do Senhor, faz uma entrega aí. Faz uma autoavaliação na sua vida. O que você tem que fazer? De onde você tem que sair? Esteja tão somente à disposição do Senhor. Amém?